vocês? Aqui quem fala é a professora Larissa Stelete e hoje nós vamos falar sobre o assunto inicial dos nossos estudos, a acentuação gráfica. Antes de tudo, eu gostaria muito de que vocês tivessem em mente que a acentuação gráfica não é simplesmente decorar um monte de regras sem sentido na nossa língua. E eu sei que às vezes a gente perde muito tempo decorando um monte de regra, não sabe a funcionalidade e continua escrevendo errado. Então, o meu objetivo aqui é facilitar o processo, tanto de estudo para questões gramaticais envolvendo a língua portuguesa, mas também para que vocês consigam interiorizar esse conteúdo e que a cada vez escrevam melhor, pensando, por exemplo, nas redações de vocês, tanto a nível de vestibulares quanto a nível de concurso público. Muito bem, em primeiro lugar, nós precisamos pensar no motivo, então, pelo qual as palavras são acentuadas, e de um modo geral, são dois deles. O primeiro motivo seria um critério de exceção de formação de palavras dentro da nossa língua. Nós vamos conversar bastante sobre isso, mas existem palavras que têm estruturas muito diferenciadas e que, por elas serem diferentes, nós vamos acentuá-las como marca dessa exceção. Por outro lado, existem aquelas palavras que têm a mesma grafia e que, para não haver uma confusão de sentido, por exemplo, em determinado contexto, algumas delas serão acentuadas para haver uma diferença agora de palavra em relação a outra palavra. Muito bem, vamos pensar antes de tudo, antes de falarmos em acentuação, em algumas questõezinhas do nosso dia a dia. Eu gostaria de que vocês fizessem o seguinte exercício em casa. Parem agora um pouquinho e deem uma olhada para tudo o que está ao seu redor. Aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho uma coruja, livro, copo, computador. Muito bem. Queridos, olhem as coisas ao redor de vocês e entendam a organização dessas palavras. Olharam bem? Anotem no papelzinho quais são essas palavras. E depois façam a segunda atividade para mim, que é entender um processo muito importante chamado de tonicidade. A tonicidade vai ser muito influente no processo de acentuação das palavras. Então pensem no seguinte, o que é tonicidade, professora? Nós vamos encontrar palavras que têm sílabas tônicas e átonas. A sílaba tônica é aquela que tem mais intensidade e a sílaba átona, por sua vez, é aquela que tem menos intensidade. As palavras têm uma sílaba tônica e todas as outras serão átonas. Então imagina o seguinte, a palavra copo, ela tem duas sílabas, có e pô. Qual é aquela sílaba que tem mais intensidade, é a mais expressiva? É o có, e o pô, por sua vez, será a sílaba átona, a menos expressiva. Tudo bem, mas como eu vou saber isso? Faz o seguinte, fale a palavra como se você estivesse chamando por alguém. Vamos supor que o nome da minha vizinha seja Tainá. Quando eu for chamá-la, eu preciso gritar por ela. Provavelmente eu vou fazer algo do tipo, Tainá! Nossa, o ná durou muito, né? Provavelmente essa será a sílaba tônica, que seria o mesmo caso da palavra copo. Se eu fosse chamar a pessoa que, por exemplo, teria o nome copo, seria algo do tipo copo. E eu vejo que esse có tem mais intensidade, tem mais durabilidade, por isso é a sílaba tônica. Muito bom! Agora volta essa informação àquele exercício que eu passei para vocês no início do vídeo, de vocês olharem para as palavras que estão circundando aí a casa de vocês. Poxa, a palavra livro teria como sílaba tônica o li. A palavra copo, o có, coruja, poxa, teria o ru. Perfeito, professora. O que é em comum a essas palavras? Observem que em todos esses casos que eu apresentei para vocês, e inegavelmente, aí de onde vocês estiverem, vocês vão fazer o mesmo exercício e vão identificar a mesma coisa que a minha. Existe um elemento em comum. Quase todas as palavras da língua portuguesa, elas vão ter a penúltima sílaba sendo a tônica. Palavras com penúltima sílaba tônica são chamadas de paroxítonas. Por outro lado, imagina a palavra computador. Ela foge um pouquinho da nossa regra. E aí seria computador, tem a última sílaba tônica, que é o do. E essas palavras são chamadas de oxítonas. Mas é muito mais difícil nós encontrarmos, são as palavras que menos existem no nosso idioma, aquelas que teriam a antepenúltima sílaba tônica. E por isso são chamadas de proparoxítonas. Pensa na palavra, por exemplo, mágica. E esse má é a antepenúltima sílaba, ela é tônica e por isso é proparoxítona. A partir daí, nós já vamos extrair
A primeira regra de acentuação gráfica. Lembra que eu falei que nós vamos acentuar palavras que estão em exceção no nosso idioma? Se a menor parte de vocábulos da língua portuguesa é de proparoxítonos, a primeira regra é: todas as proparoxítonas serão acentuadas. Mágica, mágico, fígado, máscara são exemplos de palavras, por exemplo, que teriam ali a antepenúltima sílaba tônica e por isso todas elas serão acentuadas sem nenhuma exceção. Por outro lado, as outras duas palavras elas vão entrar em mais uma abordagem com a gente. Imagina o seguinte: vocês sabem, por exemplo, jogar forca? Aquele jogo em que nós vamos colocar letras para tentarmos identificar palavras. Se você é um bom jogador e quer realmente acertar, provavelmente você começa chutando a letra A, não é isso? Porque é, inegavelmente, a letra que mais existe para formarmos as nossas palavras. E a gente começa pelas vogais, porque toda sílaba precisa ter uma vogal. Então, para você ser um bom jogador de forca, eu sempre falo: comece pela letra A, depois você aposta na letra E e na letra O. Poxa, essas três vogais, elas são muito usadas no nosso idioma. E de um modo geral, as palavras que terminam em A, E, O ou EM, que é o E mais o M nasalizado, elas são muito aparentes. E a partir disso, nós vamos para as regras em relação às paroxítonas e às oxítonas. Lembra que eu falei que a paroxítona existe muito? E que também existe muita palavra que termina em A, E, O, EM, mesmo que estejam com S ou não, as, es, os, ens. Poxa, se elas estão em demasia, elas não serão acentuadas. Então essa seria a próxima regra. E a oxítona? É só inverter, galera. É só dizer que todas as oxítonas terminadas em A, E, O, EM, seguidas ou não de S, serão acentuadas. Fechamos então aí as três regras gerais, essenciais da acentuação de palavras. Vamos recapitulá-la? Anota comigo. Primeiro, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não se acentuam paroxítonas terminadas em A, E, O, EM, seguidas ou não de S. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, EM, seguidos ou não de S. Perfeito. Professora, há exceções a essa regra? Observa comigo. A palavra série, por exemplo, ela tem duas sílabas, não é isso? Série seria a próxima sílaba. Muito bom. A sílaba tônica dela é o sé. Se ela tem a penúltima sílaba tônica, é chamada de paroxítona. Professora, paroxítona terminada em E, série E. Poxa, elas não deveriam ser acentuadas. Mas por que são acentuadas? E aí nós vamos a mais uma regra. Quando a palavra terminar em ditongo, você não considera apenas a última vogal. Você considera a terminação como um todo. O que é o ditongo? O ditongo é toda vez em que em uma divisão silábica nós temos na mesma sílaba dois sons que seriam vocálicos. O som vocálico é aquele que não tem obstrução. Por exemplo, A, é só abrir a boca que o som sai. E, I, O. Agora tenta fazer isso, por exemplo, falando B. Você não consegue fazer o som de B somente abrindo a boca. Ficaria algo tipo ia ficar com som de E e não de B, não é isso? Porque eu preciso da articulação, por exemplo, dos lábios para fazer esse som. Então, toda vez em que houver obstrução sonora, nós temos a consoante, que são esses auxílios dos lábios, da língua. E toda vez em que o som passa livremente, nós temos a vogal. Pensa lá na palavra série, e. Eu não preciso de obstrução sonora. Então, de fato, são dois sons vocálicos. Mas eu não digo que há duas vogais na mesma sílaba. Uma é mais forte e a outra é mais fraca. Esse E é muito mais expressivo, por isso ele é chamado de vogal. Esse I tem similaridade com a vogal, mas a sua sonoridade é mais fraca e é chamado de semivogal. A próxima regra, então, é que todas as palavras terminadas em ditongos orais, que são aqueles que pronunciam-se de fato com auxílio das vias orais, diferentemente dos nasais, pensa em avião, em que nós temos, por exemplo, uma região de nasalização muito forte. É só fazer o pronunciamento e colocar a mão no nariz que vocês vão sentir a vibração. Faz, por exemplo, I, E, a vibração é forte aqui. Ão, a vibração é forte aqui em cima. Então, palavras que tenham ditongos orais, em que a vibração seja aqui, e que ao mesmo tempo
esses ditongos eles estejam no final delas, serão acentuados. Perfeito? Então, palavras com ditongos orais serão acentuadas. E de um modo geral, esses ditongos são crescentes. Eles vão do mais fraco, que é a semivogal, ao mais forte, que é a vogal. Por isso, série, espécie, cardápio são palavras, por exemplo, paroxítonas, que parecem terminar em e ou i ou em o, mas não. Elas são acentuadas porque elas terminam em ditongo, independentemente de ser paroxítona ou oxítona. Pensa no caso que eu coloquei para vocês. Herói. Eu tenho herói. É uma oxítona terminada em ditongo, por isso também será acentuada. Muito bem. Além, então, dessa recessão à regra geral, nós teremos outra. Mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de explicar mais um fenômeno. Imagine agora que, em vez desses sons vocálicos ficarem juntos na mesma sílaba, eles tenham de se separar. Prof, mas por que eles vão ter de se separar? Eu falei que cada sílaba, ela só tem uma vogal. Então, se o pronunciamento for forte ou de mesma intensidade, eu não terei como ter semivogal. E aí, quando houver duas vogais que estão juntas na escrita, elas vão precisar se separar na divisão silábica, já que só haverá uma vogal por sílaba. Pensa na palavra saúde. Esse A e o U, eles têm a mesma intensidade. São palavras ali que são vogais fortes. Não tem como esse U ser semivogal, por exemplo. Por isso ele se separa. E aí seria sa, a primeira sílaba, U a segunda e D a terceira. Ela tem como sílaba tônica o U, então trata-se de uma paroxítona, terminada em E. Na regra geral, paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. Mas se vocês observarem, existe um fenômeno bem específico aí, que é essa separação de duas vogais. A gente chama isso de hiato, essa divisão entre o A e o U. Todas as vezes em que houver a formação de um hiato e a sílaba tônica for com I ou U, sendo ela um hiato, elas serão acentuadas. Então, hiatos formados por I ou U tônicos, que estejam ou não seguidos de S, serão acentuados. Saúde. Poxa, é um hiato formado por U tônico, acentua-se. Muito bem. Faísca. Eu tenho fa-is-ca. É um hiato formado por I tônico, seguido de S. É acentuado? Agora, por exemplo, uma palavra como fiasco. Entre fi e o as é um hiato, não é, galera? Muito bem. Só que a tônica é o A. E aí o A tônico não é acentuado. É somente quando houver I ou U tônicos. Observa no exemplo que eu coloquei para vocês, lá nos meus stories do Instagram, da palavra juiz e juíza. Poxa, juiz. Quais são as sílabas? Ju-is. Qual é a tônica? É o is. Poxa, é um hiato, né, prof? O U separou do I. Sim, é um hiato. É um hiato formado por I tônico, mas esse I está seguido de Z e não de S. Por isso a palavra não é acentuada. No caso de juíza, a separação seria ju e za. Esse A fez com que o Z ficasse junto a ele. Então agora o I está sozinho e por isso é uma palavra acentuada, porque é um hiato somente com o I tônico. Mesmo que não esteja seguido de S, ele será acentuado. Perfeito! Fechamos, então, aí mais uma exceção à regra. Só que como existe no português, né, gente? Nós temos a regra, a exceção e a exceção da exceção. E nós vamos focar nisso agora. Existem dois casos em que esse ato, formado por I ou U tônicos, mesmo que seguidos ou não de S, não serão acentuados. O primeiro deles é quando logo depois do hiato houver o NH, porque o NH, ele nasaliza. Quando ele nasaliza a vogal, essa tonicidade vai ser diferenciada. Pensa na palavra rainha. As sílabas são ra, i, nha. Mas eu não falo i, eu falo in. Perceberam? Tem um som diferenciado. O NH vai fazer essa nasalização. E aí o som passa a ser de in e não i. Por isso não haverá acentuação. E existe mais um caso. Aí esse é um pouco complicado. A gente tem que juntar bastante informação. Quando eu tiver um hiato formado por I ou U tônicos, mas esse ato for uma palavra paroxítona e logo anteriormente a essa sílaba houver um ditongo, não haverá acentuação. Pensa na palavra feiura. Quais são as sílabas? Fei, u, ra. Qual é a tônica? U. Então é uma paroxítona, penúltima sílaba tônica. É um hiato, né? Esse U se separou das outras vogais.
Então, é um hiato formado por o tônico, mas ele é uma paroxítona e antes dele tem o ei, né? Fei, e esse ei é um ditongo. Então, quanto antes dele houver um ditongo na paroxítona, não haverá acentuação. Se for em qualquer outra tonicidade de palavras, eu continuo acentuando. Pensa na palavra pi-au-i. As sílabas são pi, au, i. Poxa, qual é a tônica? É o i, a última sílaba. É uma oxítona agora. Mesmo que antes dela também haja um ditongo, que é o au, ela continua sendo acentuada porque ela não é uma paroxítona. Ela é uma oxítona, então ela segue a regra do hiato normalmente. Até aí, todo mundo consegue compreender? Já está acabando, né, gente? E agora nós vamos falar sobre um acento mais tranquilo, que é o diferencial. Imagine a seguinte frase que eu coloquei para vocês. Qual é a forma do bolo? São palavras que se escrevem da mesma forma. Forma e forma. Eu preciso, então, de uma diferenciação, porque o contexto pode prejudicar. O bolo pode ter forma e o bolo pode ter forma. Nesses casos, em que as palavras possam ser confundidas, nós vamos fazer um acento diferencial. Então, forma, por exemplo, não se acentua e forma, eu coloco o circunflexo para falar sobre o tabuleiro, por exemplo, e não o jeito, a maneira do bolo. Perceberam? Isso acontecerá, então, entre as palavras forma e forma, entre os verbos pode e pôde. Eu digo, ele pode sair ou ele pôde sair. Ele pode sair, está no presente, ele pode sair agora. Ele pôde sair, ele teve essa permissão, mas no passado. Muito bem, então o verbo pôde no passado, ele vai ser marcado também com acento circunflexo. E as palavrinhas que, por exemplo, em final de frase, diante da pontuação, pensa no porquê no final da frase, né? Quando ele está inserindo uma pergunta. Ele vai ter o acento circunflexo. A palavra que, por exemplo, também, quando ela vira qualquer forma de substantivo, tem um que de dúvida na minha cabeça. Quando vira substantivo, eu também diferencio. Então, eu diferencio, por exemplo, o que em duas formas. Tanto no final das frases, diante da pontuação, quanto, por exemplo, quando ele for um substantivo. Tanto a palavra porquê quanto a palavra que serão acentuadas. Para sistematizar, então, nós temos acentuações por palavras em exceção na língua portuguesa, por diferenciação de palavras que poderiam ser confundidas em um determinado idioma. Pensando nisso, existe um elo que é muito importante, uma questãozinha que cai muito em prova, que são com os verbos ter e os verbos vir flexionados no presente. Quando eu digo, por exemplo, ele tem uma chance muito grande de mudar a vida. Ele tem. E se fosse o eles? Eu também diria, eles têm. Ele vem, eles vêm. Poxa, prof, o mesmo verbo para singular e plural? Sim. Então vamos fechar. O que a gente faz? Esse acento aí, ele é porque as palavras estão em exceção? Não. Ele está porque as palavras são iguais. Tem, vem, vem. O que eu faço então? Assim como todos os derivados, mantém, contém, intervém. Prof, eu vou fazer a diferenciação. Quando for singular, não haverá acentuação. Nesses casos dos monossílabos, tem e vem. E quando eles forem, por exemplo, plural, eu coloco o acento circunflexo. Por outro lado, se as palavras tiverem mais de uma sílaba, mantém, intervém, contém. Agora, se for singular, eu coloco o acento de fato agudo, e se for no plural, eu coloco o acento circunflexo. Então, ele tem sorte, eu não acentuo. Eles têm sorte, acento circunflexo. Ele mantém a calma, eu acentuo com acento agudo. Eles mantêm a calma, agora o acento circunflexo. Meus queridos, eu espero que todos vocês tenham entendido as regras, elas estão também detalhadas no PDF. Acompanhem o vídeo junto ao material escrito. Se houver qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Eu sempre estarei à disposição para respondê-los, certo? E amanhã nós vamos ter uma lista de exercícios para fixarmos todo esse conteúdo. Um beijo muito grande em vocês, ótimo estudo, ótima semana!